Capítulo 96. Trocando 6 por meia dúzia. Estamos minutos atrasados quando chegamos ao campo de treinamento. Hudson fica sobre a sombra de uma árvore, já que enfim se alimentou. Eu me mantenho perto de um dos bancos e finjo não sentir o olhar atento e desdenhoso de Chastain em mim o tempo inteiro. Em vez disso, vou tentando respirar fundo e concentrando as ideias. Isso precisa dar certo e não posso errar. É por isso que entro em ação de imediato, para não deixar que minha cabeça se encha de dúvidas. No instante em que as outras gárgulas voltam ao círculo, junto ao restante dos meus amigos, eu me dirijo até Chastain, que está bem no centro. Eu o desafio pelo anel. Anuncio para ele em voz baixa, mas com firmeza. Meu plano não exige que eu derrote Chastain e conquiste o anel. Não tenho essa ilusão toda, mas preciso que ele aceite o desafio. Ele nem se dá o trabalho de olhar para mim. Que surpresa, não? Simplesmente retorce a boca naquele sorriso que o faz parecer um cuzão ainda maior do que já é, e responde. Eu já lhe disse o que acho de desafios vindo de pessoas como você. O desprezo em sua voz é calculado para me ofender, mas a única coisa que ele consegue fazer é me irritar. Ah, sim, mas ainda não tive uma oportunidade de lhe dizer o que penso sobre esse desrespeito, especialmente quando vem de pessoas como você, retruco. Chastain não se manifesta, mas seus olhos ficam atentos e se arregalam por um momento, antes de se estreitarem em seguida. Continuo olhando fixamente para ele, mas sinto que todos à nossa volta começam a prestar atenção, as orelhas atentas e os corpos posicionados para o que está para acontecer a seguir. Chegou a hora de você ver o que uma pessoa digna é capaz de fazer, provoco, carregando a palavra com uma dose ainda maior de desprezo do que ele usou ontem. Fico à espera de sua recusa. Preparo-me para forçá-lo a aceitar o desafio, se tiver de fazê-lo. Mas antes que algum de nós consiga tomar uma atitude, Artélia pega uma espada e um escudo e entra no círculo de treinamento. Estou pronta para o desafio. Finjo que não a ouço, porque não é com ela que eu quero lutar. Não é ela com quem tenho de lutar para que o nosso plano funcione. Obrigado, Artélia. Agradece Chastain com mais formalidade e respeito do que jamais demonstrou por mim. Mas se a nossa rainha está preparada para provar o quanto é digna, então que seja. Vamos deixar que ela prove isso para mim. Ele diz esta última frase como um gesto desdenhoso que eleva a minha irritação a níveis estratosféricos. Quem esse cara pensa que é? Nunca fiz nada de mal a ele. Apareci todos os dias para treinar e dei tudo de mim. Tentei nunca recuar de nenhum desafio que ele me fez enfrentar. Portanto, não sei o que há de errado com ele. A menos que saiba que estou aqui para pegar o anel, ele não tem motivos para não gostar de mim. Mas não digo nada, porque Chastain já está com a espada na mão e o olhar cheio de fúria. Sei que isso vai machucar pra caramba, mas não me importo. Enfim, vou ter a chance de enfrentá-lo. E não importa o que aconteça, tenho certeza de que vou conseguir acertar alguns golpes. Penso em me virar para pegar uma espada, mas a experiência nessa corte me ensinou a nunca dar as costas para um inimigo. Por isso, observo ao redor, na tentativa de descobrir o que fazer, considerando que não posso recuar até a parede onde as armas estão expostas. No fim das contas, nem tenho de me preocupar com isso, pois Hudson pega uma espada e acelera até onde eu estou para me entregar a arma. Obrigada, sussurro, mas ele já foi embora, deixando um rastro de fumaça para trás e me fazendo rir. Que exibido! Em seguida, eu me viro e empunho a espada, bem a tempo de bloquear um golpe poderoso que Chastain desfere contra mim. E é um babaca mesmo. Volto a empunhar a espada, me preparo para atacar e ele avança de novo. Desta vez, o golpe quase me deixa de joelhos. Capítulo 97. Quando a lâmina passa rente demais. De algum modo consigo permanecer em pé, o que já considero uma vitória, considerando que acabei de ser abalroada por uma enorme espada montante. Nunca achei que diria uma coisa dessas em toda a minha vida. Juro que, desconsiderando todas as outras questões, precisamos descongelar a corte das gárgulas e sair desta era onde tudo é resolvido com uma espada, antes que os meus braços caiam do corpo. Virando o corpo sobre as pernas, que de repente parecem feitas de gelatina, consigo girar a espada e a bato com força na parte de trás dos joelhos de Chastain. Ele cambaleia um pouco, mas não cai. Em seguida, já avança contra mim, com a espada erguida em busca de desferir um golpe poderoso.
Eu me agacho e viro na direção oposta, e o golpe que deveria arrancar minha cabeça apenas passa perto. Normalmente, eu saltaria para trás e me afastaria daquela espada para fazê-lo vir atrás de mim, mas não estou tentando vencer esse homem em um combate com espadas. Em primeiro lugar, porque isso é praticamente impossível, considerando que ele vem treinando e combatendo com espadas há mais de 1000 anos. E eu comecei a empunhar uma espada há 5 dias. Em segundo lugar, porque não preciso combatê-lo, só preciso chegar perto bastante para tocá-lo. Anteriormente, pensei que faria mais sentido apenas me aproximar por trás e tocar seu braço ou algo do tipo. Mas Chastain está sempre alerta quando estou por perto. Por isso, não acho que ele deixaria eu me aproximar tanto. Além disso, preciso paralisá-lo em uma situação onde as outras gárgulas não vão querer reagir, para ajudá-lo antes que eu consiga pegar o anel. Ninguém se atreveria a interferir em um desafio como este. Se tudo der certo, não antes de eu pegar o que preciso. Mas Chastain é um oponente inteligente. Ele golpeia com a espada e quando eu mergulho para não ser atingida, ele acaba cortando uns centímetros do meu cabelo do lado direito. Algo que não chegava nem perto de fazer parte do plano. Analisando pelo lado positivo, até que é bom ele não ter tirado muito mais. Mas estou ficando irritada demais para pensar a respeito. Ele está brincando comigo. Eu sei, e ele também sabe. E, sinceramente, todo mundo que está assistindo também sabe. Este homem passou a vida inteira treinando com uma espada. Não sou páreo para ele. Ele já poderia ter acabado com isso se quisesse, mas prefere ir me humilhando aos poucos. Chastain golpeia de novo, e tenho quase certeza de que está tentando cortar mais um pedaço do meu cabelo. Mas isso não vai acontecer. Assim, eu me jogo no chão e rolo para o lado. E isso faz com que as outras gárgulas comecem a rir, pois acham que estou desistindo da luta. Mas não estou nem perto de desistir. Quando passo por ele rolando, obrigando-o a se virar para o outro lado em vez de saltar para longe, estendo a mão e toco a sua perna, ao mesmo tempo que toco a beirada do cordão verde que existe dentro de mim. Tentar paralisar alguém que já está congelado no tempo é uma manobra arriscada e continuo rolando para longe caso não funcione. Mas depois de passar por ele e de me levantar com um salto, percebo que deu certo. Ele se transformou em pedra sólida, com uma perna apoiada diante da outra, erguendo a espada para golpear e o rosto retesado pela concentração. E o anel em sua mão visivelmente não se transformou em pedra. Meu coração está aos pulos no peito ao perceber que meu plano funcionou, que podemos pegar o anel e ir embora da corte. Apresso-me na direção de Chastain, mas Eden grita à minha esquerda e giro sobre os calcanhares. Sinto meu estômago afundar por ter subestimado o que as gárgulas fariam se eu paralisasse seu líder. Estão todas correndo para cima de mim. E se tem uma coisa que preciso dizer é que é assustador ter uma investida de 1000 soldados correndo na minha direção. E isso deixa o meu coração aos pulos. O mais rapidamente que consigo, toco o cordão verde e Chastain ao mesmo tempo. Ele termina de desferir o golpe quando descongelo, mas percebe que não estou mais onde estava antes. E a espada canta pelo ar, sem chegar nem perto de mim. Ele dá um giro rápido, com os olhos arregalados e atarantados, tentando me encontrar, e exige saber: como você fez isso? Uma rápida olhada para a esquerda me mostra que as outras gárgulas estão recuando para fora do círculo. Assim, volto a me concentrar em Chastain. Eu lhe disse que tinha outras habilidades. Você nunca quis saber quais eram. Quero saber agora. Você consegue paralisar pessoas? Há muitas coisas que consigo fazer. Digo sem responder diretamente enquanto olho ao redor. Então vamos lutar, diz ele por entre os dentes, e ver quem vai conseguir vencer esse desafio. Percebo que ele está furioso por eu ter levado a melhor sobre ele, porque uma garota por quem ele não tem o menor respeito conseguiu interromper um combate com ele em um piscar de olhos. Mas quando ele empunha a espada e avança sobre mim, sinto que sou tomada por uma onda de medo, porque achei que tudo já estaria terminado a essa altura. Eu tinha certeza de que se o paralisasse, teria bastante tempo para pegar o anel e... Chastain golpeia e eu me agacho, desviando com passos cambaleantes. Cogito mergulhar rumo ao lado oposto daquele que o general está usando para golpear. Se eu o paralisar de novo, talvez o exército não invada o círculo outra vez, porque vão ver que Chastain está bem. Desta vez, quando ele começa um golpe giratório complicado com uma pirueta, nem tento me esquivar.
Transformo-me em pedra sólida, recebo o golpe contundente da espada e depois me transformo outra vez, estendendo a mão para segurar o pulso de Chastain e tocar o meu cordão de semideusa. Ele fica paralisado, pensa em tocar a mão dele e todo o exército invade o círculo, avançando contra mim outra vez. Mesmo que eu consiga pegar o anel, percebo que não vou conseguir sair viva deste ringue de lutas. Desvio com rapidez para o lado enquanto toco de novo meu cordão verde, libertando-o instantaneamente da paralisia. Por que o exército inteiro invade o círculo toda vez que deixo você paralisado? Questiono provocando-o. Talvez se eu atacar seu orgulho, ele vai mandar que o exército pare de reagir. Eles têm tanto medo de que o seu general seja derrotado por uma garota? O exército das gárgulas jurou proteger todos os indefesos, minha rainha. Rebati ele, girando ao meu redor, com a espada em punho outra vez. Quando você trilha o caminho dos covardes, quando me paralisa, o exército inteiro tem o dever sagrado de me proteger. Mandar que se afastem seria mudar a própria essência daquilo que somos. Aquelas palavras cortam mais fundo do que qualquer espada. Sinto vontade de gritar com ele, de anunciar que estamos em guerra e que nem tudo pode ser classificado em preto ou branco, e que não sou uma guerreira sem honra. Mas sei que isso não vai adiantar de nada. Chastain já tomou sua decisão a meu respeito, e fez isso poucos minutos depois que fomos apresentados, inclusive. Fui julgada e considerada completamente desqualificada. Para ser bem sincera, já estou cansada disto. Ele não me deixou qualquer opção, além de usar uma tática desesperada, ao mesmo tempo que desejo não ser o bastante para irritar um deus. Faço uma prece silenciosa para que Dickon não perceba o que estou prestes a fazer. Ele não pareceu se importar por eu ter nos congelado no tempo, ainda na corte vampírica, para vir até aqui. Tenho certeza de que se eu paralisar mais algumas pessoas por um minuto, talvez menos, se eu conseguir pegar o anel rápido o suficiente, não vai apitar em seu radar. Afinal, ele provavelmente está surfando por aí, não é? Assim, eu me atiro no chão e rolo outra vez para um lugar o mais distante possível dele. Ao fazê-lo, busco todos os cordões reluzentes que consigo encontrar dentro da minha mente. Eles são finos e prateados, e embora não os tenha tocado desde que estive na caverna da carniceira, passo o braço ao redor de todos eles e os trago para junto do peito com toda a força que consigo, ao mesmo tempo que toco o cordão verde. Momentos depois, todas as gárgulas no campo de treinamento ficam paralisadas. Agora, tudo o que tenho de fazer é tirar o anel do cordão de Chastain e libertá-los da paralisia quando sairmos da corte. Corro até Chastain, gritando para os meus amigos por sobre os ombros. Preparem-se, vamos ter que sair daqui bem rápido, assim que eu pegar o anel. Chego junto de Chastain em um piscar de olhos. Minha mão já se aproxima do seu dedo, quando uma trovoada ruidosa me faz balançar. Bem, neste momento, o deus do tempo aparece, e não parece feliz. Capítulo 98. O tempo e o vento não esperam por ninguém. Ou será que esperam? As férias no Havaí devem ter terminado porque a bermuda de surfista e os pés de pato sumiram. Em vez disso, Dickon está incrivelmente elegante, trajando um smoke chique completo. E não é qualquer smoking, é algo que somente o deus do tempo conseguiria ostentar, embora eu não faça a menor ideia de como ele o faz. É um conjunto de casaca e calças feito de um veludo vermelho mogno encimado por um brocado dourado. É algo que talvez se encaixe bem em Las Vegas e na Noite das Mil Danças. Mas não é assim. É um traje que parece custar $1 milhão, talvez mais, e faz Dickon ter uma aparência ainda melhor. Talvez seja pelo fato de como o smoking é cortado e feito sob medida. Talvez sejam os acessórios perfeitos. Abotoaduras em forma de globos dourados, um relógio Patek Philippe e sapatos pretos e elegantes feitos de um couro de crocodilo com ornamentos de ouro. Ou talvez seja o fato de não importar o quanto as roupas dele sejam excêntricas. Elas combinam com o deus do tempo, porque ele é ainda mais excêntrico. Desde as pontas dos seus cabelos prateados até as pontas dos seus sapatos ornamentados, o homem emana elegância, poder e, pelo menos no momento, raiva. Tanta raiva que mal consegue colocar as palavras para fora. O que você fez? Ele pergunta depois de observar o campo e a situação em que nos encontramos, com olhos gelados. O que você fez? Mesmo ciente de que era possível deixar Dickon bem irritado, ainda sinto meus nervos agindo no fundo do estômago. Eu estava... Não foi uma pergunta. Corta ele bem ácido. Engulo em seco antes de tentar outra vez. Eu só queria explicar que...
Ele ergue as mãos e junta os dedos com o polegar, fazendo o gesto universal para mandar alguém calar a boca. Você vai ficar bem quietinha agora, ou não vai gostar nada do que vou fazer com você. Ele se afasta de mim e começa a andar pelo círculo de treinamento, com passos lentos e deliberados, olhando com atenção para cada uma das gárgulas paralisadas. Achei que tivesse sido bem claro durante a nossa última conversa. Ele prossegue enquanto anda ao redor de Chastain, que está congelado com a espada erguida. Você foi, digo a ele, tentando encontrar o ponto de equilíbrio entre o remorso e a frustração. Talvez eu até conseguisse se meus nervos não estivessem agindo contra mim. Enfrentá-lo quando causei um problema acidentalmente é uma coisa, mas agora que causei o mesmo problema de propósito, é ainda mais difícil do que pensei que seria. Aparentemente não fui. Ele responde, observando o campo outra vez, considerando que você não foi capaz de seguir as instruções mais simples. Ele praticamente morde cada palavra, de modo que cada sílaba soa tal qual um tiro disparado contra mim, enquanto vai até a parte mais distante do campo. Desta vez, ele para diante de Artélia, paralisada em uma formação de guarda perfeita. Ele dá uma volta completa ao redor dela, estudando-a com atenção, embora eu não saiba o que ele está procurando. De repente, o olhar escuro dele aponta para o meu. Eu lhe avisei para não fazer isso. Eu sei. Preciso forçar as palavras que saiam pela minha garganta seca. Mas não tive escolha. Se você me deixar pegar o anel de Chastain, vou colocar tudo de volta do jeito que estava e sair daqui agora mesmo, prometo. Você prometeu que ia parar de interferir com o tempo. E olha o que aconteceu com essa promessa, esbraveja ele. Não, você foi avisada, e mesmo assim fez o que quis. Que postura mais egoísta. Achar que você sabe o que é melhor, e por causa disso vai ter que enfrentar as consequências. Não vou mais honrar a minha trégua com a sua avó. A corte das gárgulas vai ser descongelada do tempo. Por favor, não. Grito e não fico nem um pouco constrangida por ter de implorar. Eu sabia que ele poderia reagir desta maneira, mas a realidade do que está acontecendo, a percepção de que o exército das gárgulas, a minha família e alguns dos meus amigos podem deixar de acordar amanhã e se confraternizar no café da manhã e ficar congelados em êxtase por uma eternidade, possivelmente faz com que lágrimas brotem nos meus olhos e rolem pelo meu rosto. Elas não têm culpa. Estou tentando salvar o meu povo. Juro que estou tentando salvar todo mundo. Só preciso do anel. Eu soluço. Só do anel. Minha mente funciona em alta velocidade, enquanto luto para descobrir o que posso dizer para que Dickon não cumpra com a sua ameaça e descongele o exército. Chastain me disse que há gárgulas vivas fora da corte congelada, em sua forma de pedra sólida, imunes ao veneno em seus organismos. Mesmo assim, elas não vão mais estar vivas, pelo menos não de verdade, e fiz isso a elas sem pensar duas vezes. Castigue a mim, por favor, não elas. Dê o anel aos meus amigos. Deixe a corte das gárgulas congelada e você pode fazer o que quiser comigo. Imploro. Hudson grune, mas não tenho escolha. Dickon está certo. Fui eu quem fiz isso. Preciso consertar as coisas. Preciso explicar. Eu só precisava que o tempo ficasse ao meu lado por um momento. Só por um momento. Nada mais. Eu não ia deixá-los paralisados, Dickon. Eu juro. Mas você não comanda o tempo. Ele rosna para mim. Ou comanda. Você é o deus do tempo? Pergunta ele. Não, nada disso. Eu sou o deus do tempo. E sabe como eu sei disso? Ele pega o relógio do bolso que estava usando na caverna da carniceira. Porque isto aqui está comigo. E este artefato pertence ao deus do tempo. É o relógio universal. E quando digo que ele é universal, estou falando isso literalmente. É o artefato que registra o tempo desde o início. Mantive o tempo longe desta corte congelada, porque Cássia me implorou. E ver aquela mulher implorar alguma coisa para alguém é algo realmente impressionante. Mas isto aqui? Ele quase urra enquanto indica todas as pessoas paralisadas no tempo, à nossa volta. Congelar pessoas que já estão congeladas no tempo? Sabe o que acontece quando faz isso? Faz alguma ideia do que acontece? Ele pergunta. Você rasga o tempo. Me desculpe, peço a ele. Eu não sabia que... É claro que você não sabia. Você não sabe nada sobre isso aqui. Mas mesmo assim continua agindo como se estivesse no seu playground pessoal. Isso vai acabar aqui mesmo, hoje à noite. Meu corpo inteiro fica em estado de alerta, pois há duas opções. Ou Dickon vai me castigar aqui mesmo e a julgar pela maneira que ele está me olhando. Há uma possibilidade forte de que isso aconteça.
ou vai fazer aquilo que eu trouxe aqui para fazer, o que preciso desesperadamente que ele faça. Você vai aprender qual é o seu lugar, pequena semideusa. Ele profere esta última frase como se fosse o maior insulto em que consegue pensar. E lembre-se, a culpa do que aconteceu aqui é toda sua. O olhar dele flutua pela corte congelada, pelas gárgulas paralisadas que estão espalhadas pelo campo de treinamento. E depois ele volta a me encarar uma última vez. Mas não sou desalmado. Vou mover o seu onde para o novo quando, para que possa fazer suas despedidas. Não faço a menor ideia do que ele está dizendo, mas espero honestamente que fazer suas despedidas não signifique que alguém vai morrer hoje, nem devido ao veneno nem ao castigo divino. Ele empunha o relógio de bolso e dá corda no aparelho, girando-o 3 vezes em seguida. Estala os dedos e desaparece. Capítulo 99. O lado mais suave da pedra. Assim que Dickon vai embora, analiso ao redor e percebo que funcionou. A corte das gárgulas está um desastre. Sua aparência está igual a como eu e meus amigos a encontramos depois que Katmai caiu, destruída, arruinada. Nada além de escombros cobertos com plantas e trepadeiras que parecem ainda mais tristes sob a luz do luar. Meus amigos e eu estamos aqui por inteiro. E estamos até mesmo com as nossas mochilas. Agora as gárgulas estão aqui também, e não estão mais congeladas no tempo. Chastain está no centro do círculo de treinamento com a espada ainda erguida, mas ele passa o braço ao redor da cintura enquanto gira, observando o castelo em escombros e a dor que sente no abdômen. De repente eu ouço o grito no fundo da minha cabeça: fortificar. À minha volta, as gárgulas se transformam em pedra exatamente como eu esperava que acontecesse. E é aí que percebo que o comando que ouvi dentro da cabeça foi dado para todas as gárgulas, exatamente como acontecia quando Alistair conversava comigo. Mas desta vez, a voz fala com todas as gárgulas. Olho para Chastain, esperando que ele tenha se transformado em pedra também. Mas ele ainda está vivo, embora esteja com as mãos na barriga, como se estivesse em agonia. Você precisa se transformar em pedra, digo a ele. É a única coisa que vai salvá-lo agora. O primeiro grão de compreensão se ilumina em seus olhos. Foi você que fez isso? Sussurra ele, caindo de joelhos, conforme o veneno se espalha pelo seu corpo. O que você fez? Eu me ajoelho ao lado dele. Tome cuidado, Grace, grita Hudson, mas finjo que não o ouço. Todos vocês, por favor, afastem-se. Peço com a voz trêmula. Deixem que eu cuido disso. Observo a cara de Chastain retorcida por uma careta. Você precisa se transformar em pedra. É a única maneira de se salvar, e é a única maneira de salvar o exército. Ele olha ao redor, observando todas as gárgulas encerradas em pedra. O exército está a salvo por enquanto. Mas você não está, vai morrer se não se transformar. E o exército vai morrer se eu fizer isso, ele me diz. Se eu me transformar em pedra, o anel vai ficar vulnerável. Qualquer um pode pegá-lo. Por isso, vou continuar de guarda pelo tempo que puder. E se não se transformar? Você vai morrer. Então é assim que vai ter que acontecer. Meu dever é proteger esse anel, e vou fazer isso até o último suspiro. Prefiro morrer e perder o anel do que perdê-lo porque fui um covarde e salvei a mim mesmo primeiro. Sinto o pânico me rasgar por dentro, transformando meus pulmões em concreto e o meu estômago em lava. Chastain precisa se transformar em pedra. Ele precisa. Solto um gemido choroso, com lágrimas brotando nos meus olhos quando percebo que este homem teimoso vai me obrigar a tirar o anel de sua mão morta. A prova cabal da minha covardia. Sei que você nunca gostou de mim, Chastain. Você sempre achou que eu não era digna. Argumento para ele. Mas preciso que você confie em mim. Há um motivo pelo qual fiz isso, mesmo que não possa explicar tudo agora. Olho para Izzy por um momento e fico chocada em ver o que parecem ser lágrimas em seus olhos. Confiar em você? Ele pergunta. Alguém que está disposta a matar seu próprio povo em troca de um anel poderoso? Aquelas palavras me atingem com toda a força que ele coloca nas palavras, mas me obrigo a ignorá-las e me concentrar no que é de fato importante aqui. Não fiz isso por mim, exclamo com lágrimas rolando pelo rosto. Não fiz isso para matar o exército, mas você precisa confiar em mim. Transforme-se em pedra e me dê o anel. Prometo que vou proteger o meu povo. Proteger? Ele aponta para as gárgulas do cinto. Olhe para elas, elas são pedras agora, e serão pedra eternamente. A única maneira de sobreviver ao veneno fora da estase é dentro da corte congelada no tempo.
Mas elas também não estavam vivendo ali dentro, não de verdade, não da maneira que gostariam de estar, ou que deveriam estar. Cedo ou tarde, elas acabariam se juntando ao exército dos esqueletos. Nós dois sabemos disso. Assim, a alma delas estão por fim libertas, e o exército dos esqueletos está livre da sua agonia eterna, e as gárgulas que sobreviveram vão voltar a viver algum dia sem o veneno. Só preciso do anel. Respiro fundo enquanto faço a minha súplica. E você acha que devo simplesmente dá-lo a você? Diz ele cuspindo as palavras. Só alguém muito covarde iria pensar nisso. Mas até aí eu sempre soube que você era covarde. Não conseguiu provar seu valor no treinamento. Não conseguiu fazer por merecer o anel quando me desafiou. E agora está disposta a matar milhares de pessoas, o seu próprio povo, para conseguir um anel que não lhe pertence. Consegue imaginar alguma coisa mais covarde do que isso? E você tem uma mentalidade tão atacanhada e tão antiquada que se recusa a ver o que está bem debaixo do seu nariz. Pelo amor de Deus, me escute antes que seja tarde demais. Você não é digna dos meus ouvidos. E pior, não é digna de ser uma gárgula. E com certeza não é digna de ser a rainha das gárgulas. Por isso, não vou escutar o que você tem a dizer. E prefiro dar este anel aos vampiros do que deixar que você o possua. Suas palavras me machucam, mas ele também me irrita. Porque Chastain está se recusando a me dar uma única chance, assim como todo mundo faz nesse maldito mundo. Desde o instante em que cheguei à Academia Katmai, tenho de provar meu valor, provar aos alunos de Katmai que eu era suficientemente digna de viver, quando tantas pessoas queriam me ver morta. Provar a Cyrus e ao restante dos líderes das facções que eu era suficientemente poderosa para ter um lugar no círculo e tomar posse de uma posição que deveria ser minha por herança. Provar para Jackson que sou forte o bastante e que ele não precisa me tratar como se eu fosse feita de vidro. Provar para Nuri que sou digna de confiança e que ela pode contar comigo para ajudar a salvar seu povo. Diabos, tive até mesmo que provar a mim mesma que era forte e resiliente o bastante para ser uma consorte digna do vampiro mais poderoso que existe. Mas agora chega, já estou cheia de ter de provar o meu valor para todo mundo. Sim, cometi erros e vou cometer outros, mas fiz várias coisas certas também. Estou cansada de pedir desculpas por chegar tarde à festa. E sou a rainha das gárgulas e vou salvar o meu povo, de um jeito ou de outro. Chastain vai me dar um anel, não importa se vou pegá-lo do seu cadáver frio ou não. É por isso que me aproximo e olho bem naqueles olhos orgulhosos e repletos de dor. Então, o seu desejo vai ser realizado, eu digo a ele. Se eu não entregar o anel a Cyrus, ele vai matar centenas de alunos da Academia Katmai, além dos professores e outros funcionários. Não posso, nem vou deixar isso acontecer. Eu não estava lá quando foram capturados, mas com certeza vou estar lá para garantir que sejam libertos. Ele aperta os olhos como se tentasse decidir se estou mentindo ou não, mas eu ignoro. O exército das gárgulas não vai morrer sem o anel, Chastain. Vocês não vão viver de verdade, eu sei, mas também não vão morrer. Tento explicar. Mas aqueles alunos, eles vão ser torturados se eu não der o anel a Cyrus. Por isso, tenho que escolher o menor dos males. Permitir que o exército das gárgulas continue a não viver plenamente na corte congelada ou salvar crianças. E eu escolhi os alunos, mas isso não significa que virei as costas para o meu povo. Eu vou encontrar uma maneira de curar o exército e vou libertar vocês. E não ligo se você acreditar em mim ou não. Quer saber por quê? Porque sou a porra da sua rainha e você vai fazer o que eu lhe mandar. Por isso, fortificar. Chastain tosse. Em seguida, fecha os olhos conforme a dor agride seu corpo. É difícil observar a cena e saber que fui eu quem causei esse sofrimento. E saber que ele pode dar um fim a isso. Mas é teimoso demais para agir. Tudo o que você precisava fazer era me contar a verdade desde o início. O propósito de uma gárgula é proteger aqueles que não podem se proteger. E crianças são as mais preciosas entre essas pessoas. Eu lhe teria dado o anel no primeiro dia, mesmo que isso significasse a morte do exército. Uma gárgula sempre vai sacrificar a própria vida para salvar os indefesos, Grace. A vergonha toma conta de mim com aquelas palavras, porque sempre o enxerguei como um obstáculo, algo que eu tinha de superar. Nunca me ocorreu que ele poderia ser um aliado, alguém disposto a me ajudar a salvar todo mundo. Sinto-me uma pessoa horrível por não ter nem considerado a hipótese. E pior, faz com que eu me sinta uma péssima gárgula. Eu sabia que as gárgulas foram criadas para proteger, só não percebi o quanto do que elas são e acreditam está enraizado nesta missão. Mas não sou a única culpada nessa história inteira. Bem, da próxima vez me dê uma chance, está bem?
Ele concorda com um aceno de cabeça e estende os dedos para facilitar a remoção do anel e diz: Tive a honra de liderar o nosso povo e protegê-los por 1 milênio. Agora é sua vez. Respiro fundo e começo a dizer que não vou decepcioná-lo, mas já é tarde demais. Ele já se transformou em pedra. Capítulo 100. Não há tempo como o não tão presente. Sinto as lágrimas arderem no fundo da minha garganta. É algo que me pega de surpresa, considerando que Chastain e eu só tivemos problemas desde o dia em que nos conhecemos. Com exceção dos últimos momentos antes de se transformar em pedra, ele nunca foi gentil comigo. Mesmo assim, enquanto estou aqui ajoelhada, olhando para ele, a única coisa que consigo sentir é tristeza. Sempre planejei tirar o anel dele, e eu sabia que isso faria o veneno começar a agir outra vez na corte congelada. Mas o tempo estaria do meu lado. Levaria anos para eles começarem a ser afetados. E eu só precisava de um dia para vencer as provações e salvá-los. E se eu não vencer, tenho certeza de que uma das primeiras coisas que Cyrus vai fazer quando se tornar um deus é esmagar o exército de uma vez por todas. Eles estariam perdidos de qualquer maneira, sabendo disso ou não. Mesmo assim, deparar-me com Chastain e todas as gárgulas transformadas em pedra traz um peso inesperado ao meu coração. Porque depende de mim impedir que eles continuem assim e garantir que não tirei a única oportunidade que eles tinham de viver. Não importa o quanto fosse breve, não era o tipo certo de vida, mas era alguma coisa. E agora estamos aqui, em um lugar onde estar congelado no tempo de repente não parece tão ruim. Transformar-se em pedra é algo natural para uma gárgula. Ficar preso nessa forma por uma eternidade, nem tanto. E se fracassarmos nas provações, é exatamente isso que vai acontecer. E o pior, terei enviados todos os meus amigos para a morte também. O pânico cresce dentro de mim quando penso no assunto. Meu coração passa a bater rápido demais. Minhas mãos tremem e não sei mais como respirar. Forço meus pulmões a se lembrarem disso enquanto puxo o ar devagar e estremecido. Prendo a respiração e depois a solto bem devagar, para dentro e para fora várias vezes. Em seguida, começo a fazer contas na minha cabeça. 4 mais 4 são 8. Quando chego a 256, o estrondo nas minhas orelhas desaparece, assim como as batidas aceleradas do meu coração. O pânico recua, mas não se dissipa por inteiro. E não tenho certeza de que isso vai acontecer até eu encontrar uma maneira de libertar o exército. Mas pelo menos consigo pensar em outras questões agora. Ao fazê-lo, estendo as mãos trêmulas e retiro a pedra divina do dedo de Chastain. No momento que a toco, toma conta de mim uma sensação de poder que não é parecida com nada que eu já tenha sentido. Quando Alistair me passou a coroa, eu não senti nada. Uma leve ardência e coceira na palma da mão, e só. Mas aquele calor, aquela descarga elétrica, não é nada comparado à sensação de tocar este anel. Nada comparado ao calor infernal e à intensidade de sensações que surgem só por segurá-lo. É como usar o sol na palma da mão. Eu o viro de um lado para o outro e olho fixamente para o coração laranja e vibrante de pedra. E fico conjecturando como diabos vou entregar isso a Cyrus. Aquele homem é obcecado por poder, por tê-lo, manipulá-lo e tomá-lo. Como vou poder entregar algo assim para ele? Um artefato que vai lhe dar mais poder do que ele jamais sonhou. Não posso fazer isso, mas preciso. Até mesmo o fato de acreditar que ele vai cumprir com sua parte do acordo é algo incerto. O que vai acontecer se eu lhe der esta pedra e ele não libertar todos que estavam em Katmai? E se houver uma brecha em nosso acordo mágico que não consegui antever, como vamos conseguir detê-lo? Será que temos alguma chance? Não sei, não existe uma resposta fácil, com exceção de uma. Se não levarmos a pedra de volta, se trairmos Cyrus, ele vai matar cada pessoa que capturou na academia Katmai. Ou pior, vai torturá-las, sugar sua magia, até não restar mais nada e deixar que morram atormentados e sozinhos. Quando penso no tio Finn, na tia Rowena, quando penso em Gwen, no irmão de Dawood, Amir e todas as pessoas com quem estudei, sei que há somente uma resposta possível. É problemática? Sim. É perigosa? Com toda certeza. É garantido que vai funcionar? Nem de longe. Mas essa é a única maneira com a qual vou conseguir viver comigo mesma. A única maneira com a qual vou conseguir me olhar no espelho. Temos de dar o anel para Cyrus. Ninguém sabe o que vai acontecer depois.
Mas não posso deixar que meus amigos, minha família e meus colegas de escola morram do jeito que ele planejou. Não se houver uma única chance de colocar um fim a isso. Tudo isso é apenas mais uma razão pela qual não podemos fracassar nas provações. Precisamos vencer. Precisamos conquistar o pingente, a fonte, ou seja lá o que for o prêmio. Temos de libertar o exército das gárgulas e derrubar Cyrus. É a única maneira de detê-lo e proteger todos que precisamos proteger. Não há alternativa. Vamos simplesmente deixá-los aqui assim? Indaga Mace com a voz miúda. Ela está ao lado de Artélia, que parece tão majestosa em pedra quanto é em vida. Queixo erguido, olhos limpos, corpo pronto para lutar. Acho que é preciso. Respondo. Não há nenhum lugar para os colocar. Não resta nenhum castelo onde possamos colocá-los e trancar a porta para mantê-los a salvo. Somente as ruínas da corte das gárgulas aos seus pés. Não me parece certo, comenta Flint. Pelo menos desta vez ele não fala como se estivesse irritado. Está apenas triste. Nada disso é certo, responde Jackson, e já faz muito tempo que é assim. Flint o observa, um olhar longo e vagaroso, pela primeira vez em dias. Um sentimento diferente da raiva passa entre os dois. Não sei o que é, mas parece bem apropriado que seja lá o que estiver acontecendo aqui, cercada por pessoas que são mais corajosas do que eu jamais imaginaria. É maior que a raiva, a culpa e o medo que existiam antes. A única maneira de sair dessa bagunça toda é confiarmos uns nos outros. É a única coisa que Cyrus não tem. Ele governa mediante medo e força. Por isso, nunca vai entender o que significa estar unido de verdade com alguém ou alguma coisa além da sua própria ambição. Mas nós entendemos. Talvez não pareça assim no momento, com todo mundo espalhado por toda parte, mas isso acaba aqui. Agora chega. Meu olhar encontra os olhos oceânicos de Hudson do outro lado do campo de treinamento. E há alguma coisa em seus olhos, que também fazia alguns dias que eu não encontrava. Determinação e esperança. Esperança de que vamos conseguir superar isso e de que vamos ter sucesso. Esperança de que, quando isso acontecer, a vida vai ficar melhor do que vem sendo há muito tempo. E nós também vamos. Sorriu para ele apenas para ver como aqueles olhos se iluminam e os seus lábios se curvam em um sorriso de resposta. Temos um longo caminho pela frente, em busca de consertar as coisas para o mundo e para nós mesmos. Mas talvez consigamos fazê-lo com uma verdadeira equipe, em vez de um aglomerado de pessoas que só está tentando atravessar tamanha confusão e dor. Talvez a gente consiga ficar bem quando tudo chegar ao fim. Então, Eden limpa a garganta enquanto fita Izzy. O que vai acontecer agora? Você vai nos descongelar também? E nos mandar de volta para a corte vampírica com alguma magia? Tipo, não estamos paralisados como estátuas lá? É uma pergunta excelente, quando olho para as ruínas da corte que está em nossa linha do tempo. Me dou conta do que Dickon disse quando falou que ia mudar o nosso onde para o quando. Não sei como ele fez isso, mas nossos corpos devem ter saído da masmorra de Cyrus e vindo até aqui. Afinal de contas, como ele mesmo diz, ele é o deus do tempo. Tenho quase certeza de que há pouca coisa que ele não é capaz de fazer. Infelizmente, não estamos mais na corte vampírica. Dickon nos tirou de lá. Libera um suspiro. Eden faz um aceno afirmativo com a cabeça. Vamos voar de volta para lá, então? Ela pergunta. Se for o caso, posso pedir para que você transforme Isadora em uma estátua para fazermos a viagem? Acho que ela seria um ótimo enfeite para o capô. Acho que podemos encontrar uma maneira mais rápida de voltar à corte do que essa aí. A voz desencorpada, espessa e doce como os amendoins praliné de Nova Orleans surge do nada. Mas eu bem que gosto de um bom enfeite para capô. Dou um gritinho empolgado quando o ar à nossa volta começa a faiscar, porque eu reconheceria essa voz em qualquer lugar. Remy! Grito quando o meu feiticeiro e companheiro de cela favorito aparece bem no centro do que restou do círculo de treinamento, com um sorriso enorme naquele rosto bonito. Segundos depois, Calder surge bem ao lado dele. Embora eu adore voar no lombo de um dragão ou dois, prefiro ter um pouco mais de privacidade quando faço isso. Conta ela, piscando aqueles grandes olhos castanhos para Flint de um jeito sedutor. Além disso, acabei de sair do cabeleireiro.
Fiz uma escova e o vento vai acabar com o meu penteado. Comenta ela, dando de ombros de maneira bem descuidada, o que deixa Eden em estado de alerta.